Olá, meu nome é Leonardo Olavo e no Papo.com de hoje falaremos sobre a importância do acompanhamento psicológico na terceira idade. Dados do IBGE estimam que até 2050 a população idosa irá triplicar no Brasil para 66 milhões e 500 mil pessoas. Para falar sobre os problemas que o paciente pode enfrentar, estamos recebendo a psicóloga Ana Yamaguchi, formada pela PUC São Paulo com especialização em gerontologia. Olá Ana, seja muito bem-vinda e obrigado pela presença. Bom dia a todas e todos do jornalismo do Mackenzie. Bom dia, Leonardo. Ana, para começar, por que é necessário o acompanhamento psicológico na terceira idade? Então, vamos lá. Hoje em dia, a população vem cada vez mais envelhecendo, né? Hoje, no Brasil, uma pessoa é considerada idosa aos 60 anos. Digamos que essa pessoa vive até os 90 anos. Temos aí 30 anos de existência, né? Esses 30 anos seria essa preparação para a última etapa da vida, que depois para a morte. Existem muitas questões que surgem nessa etapa da vida, muitas angústias e questionamentos que o paciente pode ter em relação a ele mesmo, em relação à própria vida. Então, o papel aí do acompanhamento psicológico seria acompanhar essa pessoa, estar junto desses questionamentos. Quais são os problemas mais comuns enfrentados pelos idosos? É apregoada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento ativo, né? Que preconiza principalmente a atividade física no envelhecimento. Sabemos que existem outras questões a serem tratadas no envelhecimento, por exemplo, as questões existenciais que muitas vezes são deixadas de lado. Questões como, por exemplo, o abandono, a solidão, né, as limitações físicas, a decadência da aparência, né, as limitações financeiras, a dificuldade de acesso aos sistemas de saúde, aos serviços de saúde, são questões que angustiam muito a população idosa. Quais são os benefícios que o acompanhamento pode trazer para a qualidade de vida do idoso? O acompanhamento psicológico, ele é feito de uma maneira muito sigilosa e cuidadosa por parte dos profissionais no geral, né? Procura-se muito cuidar dessas angústias que surgem provenientes do envelhecimento, né? Procura-se clarear para o próprio paciente quais são essas questões, estando junto dele, né? E a partir daí, espera-se que ele tenha mais liberdade e responsabilidade perante o percurso que ele tem a percorrer. Bom, Ana, antes de continuar nosso papo, a nossa equipe conversou com Regina Leal, idosa de 73 anos, que luta contra a depressão e necessita da ajuda da rede pública. Vamos conferir agora a reportagem. O que você acha do tratamento psicológico para idosos, se é necessário e tudo mais? Olha, eu há 5 anos que eu estou com depressão, tomo remédio passado pela médica clínica geral, médica da família. Eu já pedi várias vezes para me passar no psiquiatra. Eu tomando os mesmos remédios, desde o começo, há 4 anos atrás. E agora que está marcado para uma psicóloga, agora em abril. Então, acho que desde esse tempo eu tenho recaída e não vejo melhor em nada. Peço, mas elas dizem que é difícil e tudo. Você está na fila de espera, então? Não estou nem em fila de espera. Ela encaminhou para uma psicóloga, mas diz que psiquiatra mesmo não tem. Está em falta, né? Está em falta. Uhum. E você já foi diagnosticada e tudo mais, né? Já. Eu tomo 2 tipos de remédio para depressão. Um ela tirou e mudou para outro agora. Só está com 2 meses, que eu até me senti melhor. Que ela passava fluoxetina. E eu estou tomando outro que eu não lembro o nome, que dá, não, é novo. E tomo Estazolam, que é o Noctal. Que esse ela disse que eu não saio mais.
porque eu não tenho acompanhamento de um psicólogo, não que tem acompanhamento de um psiquiatra, não tem nada, é assim, só mesmo com um médico da família, certo? Ana, no caso da nossa entrevistada, o que ela pode fazer para maximizar o tratamento dela? É importante que essa médica de família, já que existem poucos psiquiatras na rede pública, né, que ela tenha um olhar atento para essa idosa, nas questões psiquiátricas dessa idosa. É importante que essa médica da saúde, né, da família, né, desculpem o erro, é importante que ela dialogue com a psicóloga que está proporcionando o tratamento psicológico dessa idosa, para que esse tratamento seja dialogado e conjugado. E como funciona o processo de acompanhamento psicológico? O acompanhamento psicológico, ele pode acontecer de várias maneiras, né? Comumente, tradicionalmente, ele é feito num setting protegido, num setting fechado, né? O setting terapêutico, e ele é feito nos consultórios, tradicionalmente. Ele pode ser feito também de maneira acontecer no acompanhamento terapêutico. O acompanhante terapêutico é aquele que vai levar o idoso até suas atividades cotidianas. Ele vai acompanhar o idoso nas suas atividades cotidianas, né? Pode acompanhar num passeio, pode acompanhar na ida ao médico, vai entender ali as demandas do idoso, as aflições, as angústias. E também pode ser feito nos centros-dias, que podem ser tanto privados quanto públicos, né? São locais em que os idosos convivem com outros idosos e também fazem atividades tanto físicas quanto para estimulação cognitiva e subjetiva. Vamos para um rápido intervalo e na volta a Ana irá nos responder se as limitações físicas podem contribuir para o desgaste psicológico do idoso. O Papo.com volta já. O Papo.com está de volta e o tema de hoje aborda a importância do acompanhamento psicológico na vida dos idosos. Ao meu lado está Ana Yamaguchi, psicóloga formada pela PUC São Paulo e especializada em gerontologia. Ana, as limitações físicas podem contribuir para o desgaste psicológico do idoso? Essa correlação, ela é feita, depende da pessoa, né? Dependendo da pessoa. Se essa pessoa foi muito identificada com o corpo, sim, essas restrições físicas podem sim restringir a existência, deprimir essa pessoa. Agora, se essa pessoa teve uma boa relação ou uma relação razoável com as limitações adquiridas ao longo da vida, eu acho que nem sempre isso é uma pauta. Ok, e normalmente quem solicita o tratamento? Instituições podem solicitar a presença de um psicólogo, como no centro-dia, né, como eu havia dito antes. Os familiares do próprio idoso podem solicitar o acompanhamento terapêutico, né, porque muitas vezes eles não conseguem lidar com as limitações e as questões do envelhecimento. E o próprio idoso muitas vezes procura o acompanhamento terapêutico. Cada vez mais a gente tem essa população procurando os acompanhamentos psicológicos dentro da clínica, por exemplo, né? Porque eles veem a questão do envelhecimento como algo muito importante a se falar, a quebrar tabus, né? Numa sociedade como a nossa, que preconiza a produtividade, preconiza o novo, preconiza
outras questões que não privilegiam o idoso, esse idoso fica muito angustiado dentro desse contexto. Ana, quais são as maneiras de fazer o acompanhamento psicológico? Eu já elenquei essas 3 maneiras, né, mas eu vou repetir. As maneiras são dentro do consultório, né, em que existe o setting privilegiado ali, de alguma maneira protegido, né, para que esse indivíduo seja ouvido, ele é sigiloso sempre. Existe também o acompanhamento terapêutico, que é feito nas ruas, feito nos ambientes que o idoso vai frequentar, e os centros-dias, né, que são locais de atividade para o idoso e de convivência. Ok. Antes de continuar a entrevista, vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam sobre o tratamento psicológico na terceira idade, com a repórter Nayane Baldassi. Olá, eu sou a repórter Nayane Baldassi e hoje a nossa equipe percorreu pelas ruas de São Paulo para perguntar sobre o que elas pensam sobre tratamento psicológico na terceira idade. Na minha opinião é bom, viu? Mas depende muito também dos idosos, né? Porque se os idosos não fizer por onde também para ajudar o terapeuta, não vai resolver nada não. Eles também têm que fazer a parte deles. Porque se nós ficar dependendo só do terapeuta, não vai resolver nada para os idosos, tá? Aí eu acredito que nós também temos que ajudar muito, e é muito bom o terapeuta, tá? Para fazer o nosso tratamento, tá bom? A terapia para mim é muito bom, concordo que é muito bom. Mas também precisa também da ajuda do governo, porque os idosos não estão tendo condição de pagar um terapeuta, entendeu? E também depende também da terapeuta, porque olha, dependendo, não tem velho que se ergue, filha. É isso que eu tenho que dizer. Eu acho muito bom a terapia para idosos, mas eu acho que tem que ter mais assistência pelo lado do governista, dos governos, principalmente para os idosos realmente que precisa, que às vezes leva de 4 a 5 meses, até 1 ano, para sair um pedido para eles poder começar o tratamento. Então é muito bom sim, porque ajuda os idosos a ficar feliz, recuperar a vida e ser feliz para viver. Então, só que precisa muito o governo ajudá-lo. Ana, como o acompanhamento psicológico para o idoso é visto tanto pelo idoso quanto pelas pessoas de fora? Você acha que esse ramo da psicologia é deixado de lado? Eu não acho que o acompanhamento psicológico é deixado de lado. Cada vez mais o acompanhamento psicológico vem sendo solicitado, né? Tanto pelo serviço público quanto pelo serviço privado. Né? Eu acho que ali foram feitos alguns apontamentos pelos idosos interessantes. Deve-se, sim, investir mais em serviços psicológicos dentro da rede pública. Nós sabemos muito bem que hoje em dia, na rede pública, se privilegia outras maneiras terapêuticas de tratamento, que não o tratamento psicológico, talvez o tradicional, que é o que eu mais atuo hoje em dia, né? Eu acho que também existem outros serviços, quando não públicos, os serviços de clínica escola. As clínicas escolas, por exemplo, a clínica escola psicológica do Mackenzie, da PUC, de outras universidades, são muito procuradas por conta do serviço restrito da rede pública. Bom, Ana, por melhor que tenha sido o nosso papo aqui, o programa chegou ao fim. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar, junto ao Mackenzie, ao jornalismo do Mackenzie, como a psicologia pode contribuir para o entendimento dessa última etapa da vida. O Papo.com fica por aqui. Até o próximo programa.